A aplicação da terceira dose em idosos, em pessoas com problemas de imunidade, está prevista para começar em todo o país no dia 15, em São Paulo no dia 6, uma semana antes. Mas o tipo de vacina que será utilizada no reforço é, como nós acabamos de ver, motivo de discussão entre o governo federal e o governo de São Paulo, por exemplo. Nós vamos tentar entender do ponto de vista técnico se alguém está com a razão ou ninguém. Quem vai nos ajudar é o José Castro de Moraes, que é epidemiologista, especialista em imunização, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, portanto, alguém do ponto de vista técnico altamente qualificado, doutor, para nos responder o seguinte: como o senhor acompanhou aí, nós brasileiros em geral, no meio de um tiroteio, né? Entre duas esferas de poder, entendendo que um age contra o outro. Então, São Paulo diz que o Ministério da Saúde não recomenda a Coronavac como terceira dose porque quer apagar a Coronavac do mapa, para não oferecer nenhum ganho político ao governador de São Paulo, João Dória, numa eventual eleição no ano que vem. O Ministério da Saúde diz que entende que, do ponto de vista técnico, o reforço para quem tomou 2 doses da Coronavac ou outras vacinas tem de ser com a Pfizer, se não houver Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, porque a combinação é melhor para o organismo de quem vai receber essa terceira dose e tomou, por exemplo, as 2 da Coronavac. Então, a pergunta que eu faço ao senhor, eu imagino a pergunta que passa especialmente pela cabeça dos idosos que foram vacinados lá no começo do PNI, quando nós tínhamos praticamente só a Coronavac. Quem tomou 2 doses da Coronavac pode tomar uma terceira da Coronavac e estará bem protegido contra a variante Delta, ou é melhor, do ponto de vista técnico, que esse organismo receba a vacina da Pfizer se não tiver AstraZeneca ou Janssen? Bom dia. Bom dia, Colom. Bom dia, Luciana. Essa é uma polêmica lamentável, essa politização que está ocorrendo com o programa de imunização. Existem alguns dados que a gente precisa comentar antes de dar uma resposta. Primeiro, é que todas as vacinas que estão sendo aplicadas hoje no Brasil têm um papel importante no controle da pandemia. Tá? Segundo, não se tem ainda estudos mostrando qual é a duração da imunidade provocada por cada uma das vacinas. Os estudos ainda são de pequena monta e ainda estão sendo aguardados serem publicados. Terceiro, quando foi feito o estudo dos ensaios clínicos, não se utilizou essa população imunodeprimida, tampouco a população acima de 80 anos de idade para fazer os ensaios clínicos. O que nós temos, então, de informações é a respeito da como ela se comporta na vida prática, no momento da imunização. São dados recentemente publicados no Brasil que faz a comparação entre a vacina AstraZeneca e a vacina Coronavac, mostra que nos indivíduos acima de 80 anos, a resposta da AstraZeneca é melhor do que a da Coronavac. O da Pfizer deve ter o mesmo efeito, ou seja, esses são estudos recentes publicados, um feito em São Paulo e outro com os dados do Brasil inteiro. Então, em resumo, a resposta melhor seria, para os acima de 80 anos e para os imunodeprimidos, utilizar uma outra vacina e não a Coronavac. Para as outras faixas etárias, a Coronavac ainda provavelmente terá uma sua utilidade. O que eu estou respondendo agora vale para este momento, tá? Porque cada dia surgem estudos, cada dia temos novas informações. Então, existem outras variáveis, por exemplo, a presença da variante Delta, a questão da epidemiologia da doença, a questão da população que está sendo alvo. Então, é um processo muito dinâmico e mutável, tá? Então, os estudos, repetindo, os estudos de efetividade feitos no Brasil mostram que a Coronavac apresentou uma efetividade relativamente baixa para os maiores de 80 anos de idade.
Doutor, esses estudos de efetividade foram feitos através da primeira e da segunda dose, correto? Eu queria saber se a gente pode deduzir o comportamento diante da terceira dose. Segundo essa lógica do Ministério da Saúde, então, misturando as vacinas, a gente poderia, quem tomou primeira e segunda dose de AstraZeneca não poderia tomar a Coronavac? Essa pode ser uma dúvida do nosso telespectador. Bom, não tem ainda estudos mostrando qual seria o impacto de uma terceira dose, qual é a dimensão desse impacto, o que contribuirá para a efetividade. A vacina Pfizer, neste mês, no mês passado, de 15 de agosto, foi liberada a terceira dose nos Estados Unidos para os imunodeprimidos. Então, supõe-se que, pelo fato de ter uma resposta menor, uma terceira dose, que serviria então de booster, de reforço, teria um benefício. Agora, não se sabe ainda qual é a dimensão desse benefício e qual é a duração desse benefício. Então, ainda são dúvidas que nós temos ainda em relação a esse aspecto. A gente tem muita incerteza, né? Porque é uma doença relativamente nova, as vacinas não têm nem um ano de uso, então nós estamos aprendendo, como estamos trocando o pneu com o carro andando. Com isso, a gente tem que ter uma atualização cada vez maior e maiores estudos. Então, a minha indicação seria que nesse primeiro momento, para os acima de 80 anos, dado esses estudos de efetividade que foram feitos no Brasil, seria usada uma outra vacina e não a Coronavac. Agora, não posso dizer para as faixas etárias menores. Professor, essa revacinação, ou essa terceira dose aplicada como reforço para grupos que têm entre 70 anos e 90 anos, ou no caso de São Paulo, 60 e 90 anos, e para imunodeprimidos, vai nos ajudar a enfrentar com um muro melhor, uma construção melhor de um muro para nos defender contra a variante Delta, quando ela chegar de vez aqui, como já chegou no Rio de Janeiro, por exemplo, se espalhar pelo país? O senhor acha que isso vai acontecer? Bom, essa é a nossa perspectiva, é a nossa esperança e a hipótese forte que nós estamos trabalhando com isso, né? A gente sabe no mundo inteiro que com a variante Delta, mesmo as vacinas, qualquer vacina apresenta uma efetividade menor, né? Então, em teoria, a terceira dose ajudaria a estimular mais os indivíduos para responderem e teria também uma ação contra a vacinação Delta. Então, volto a repetir que a dimensão dessa proteção ainda é um dado ainda não sabido, porque poucos países ainda estão usando terceira dose e não houve ainda uma análise aprofundada disso. Nós conversamos com o epidemiologista, especialista em imunização e professor José Cássio de Moraes. Muito obrigada, professor. Sempre às ordens.